O que veio primeiro, né? Não, a ideia de Supernada veio primeiro, né? O filme não foi escrito para o Jorge Rodrigues. Como ele aparece? Ele aparece no sentido que a gente achava que seria interessante por algumas razões. Primeiro, assim, que a gente queria um personagem que o espectador olhasse para ele e se sentisse familiar com ele, como os personagens dentro do filme olham, o Zeca. Então, que as pessoas, batessem, olha só, o Zé Rodrigues, né? Então, ter essa relação do espectador com esse personagem da mesma forma que internamente os personagens têm. E o personagem do Zé Rodrigues, ele tem uma coisa que o Zeca, né, que ele é um pouco anárquico, ele desvirtua, o caminho do Guto já está meio bagunçado. E o Jair Rodrigues, o Zeca, quer dizer, ele bagunça mais ainda, né? Ele realmente desestrutura, ele desestrutura o filme, né? Quando ele entra, você não sabe para onde que vai, e o Guto também não sabe mais para onde que vai. Então a gente achou que seria interessante um ator que não fosse um ator, que fosse alguém com uma energia maluca e que pudesse dar uma pirada no filme, né? Assim como o personagem pira o Guto. Então foi uma aposta que a gente teve, assim, né? O Jair Rodrigues tem essa coisa, essa energia meio desproporcional, né? Ele é meio não é proativo, é meio over, sabe? Ele não para, ele não consegue parar, né? Hiperativo, proativo é uma coisa meio corporativa, né? Ele é hiperativo, né? Porque ele não para, ele no set, né? Ele estava sempre com a mão, trabalhando, ele tem essa coisa. Não estou fazendo nada. Ele tem essa coisa inquieta. Então a gente achou assim que a persona dele poderia ser muito interessante para o filme. A empatia dele, né? Ele emprestar a empatia dele do personagem e o espectador ter também essa sensação que está diante de um ídolo, né, de uma pessoa conhecida na mídia, ter essa mesma sensação, para poder o carinho que o Guto tem, né, dividir experimentar a mesma coisa que o protagonista. Acho que isso que foi um ganho, né, grande do projeto. A gente procurava alguém com esse perfil. Porque poderia ter sido um ator virtuoso do teatro paulista, não tão conhecido, mas que não ia trazer essa coisa já antes, né? Essa star quality, que já provoca uma conexão imediata. O Jair, ele tem um carisma muito grande, né? Então eu lembro quando o filme estreou em Gramado, foi muito porque a gente, até aquele momento em Gramado, a gente não tinha muita noção se ia dar certo, porque a gente perde o distanciamento, né? Quando está montando filme, já não ri mais das coisas e tal. Daí foi incrível em Gramado quando o Jair entrou em cena, as pessoas já se sentiram, eu estava do meu lado de umas pessoas, elas sorriram, elas se sentiram bem. E a hora que o Guto mata o Jair, né? Quer dizer, ele não chega a matar, mas naquele momento o espectador pode pensar que talvez fudeu, né? Talvez ele morreu. É muito engraçado, naquele momento fez um silêncio total e uma pessoa fala, puto, o cara matou o Jair Rodrigues. Como pode? Esse cara não tem noção. A culpa era sua. Mas não tinha nada a ver. Foi o Guto, né? E ao mesmo tempo, o outro ator, quer dizer, eu não conheço. Os outros atores são todos mais novos, né? Novos, nem tão novos, mas já são pessoas com trajetória no teatro paulista. Principalmente o Marra. Não na tela. O Marra agora vai bombar. Ele está vindo em vários filmes, né? Ele fez Trabalhar Câncer, ele fez Inquilinos, Dois Coelhos, e agora vai vir um monte. O Marra, mais
caras, porque realmente todo mundo já está comentando. É o Ano Marra. Esses filmes importantes, né? Como Trabalhar Cansa, Os Inquilinos, já provou o trabalho dele. Eu acho que talvez no Supernado ele ainda teve um espaço maior, né, para mostrar esse trabalho. Você comentasse um pouco uma parte da campanha de lançamento do filme, eu acho, que consistiu em o Marra aparecer no Facebook como Guto, né? Eu percebi que ele adicionou, eu falei, parece uma Marra e tal. E aí eu percebi que era uma coisa da campanha do Supernado. Eu queria saber um pouco como é que foi essa história, qual o resultado disso. A gente fez especialmente para um lance transmídia, a gente fez especialmente para as redes sociais. Não, estou brincando. É isso mesmo, na verdade. A gente não tinha dinheiro nenhum para divulgação divulgação tradicional, né? O dinheiro que a gente tinha para o lançamento era para aquilo de sempre, para pagar cópias, para fazer cartaz, para pagar assessoria de imprensa, que eu nem sei se é uma coisa muito útil, mas enfim, né? E não tinha para, sabe, tijolinho, propaganda no rádio, na TV, então a gente optou em jogar tudo no Facebook. E mesmo sabendo que, assim, é uma coisa muito pontual, né? Não é assim, ainda, apesar do Facebook ter essa coisa viral, né? Ele é ainda pequeno, mas bem ou mal era o meio que a gente tinha um controle. E nós tínhamos muitos vídeos, a palavra é essa, vídeos, que não entraram no filme, que foram os testes do Guto. Esses testes foi algo experimental, assim, que fez parte do processo, que era assim, o Marra iria fazer um teste de verdade para ser manobrista. Então a gente registrou, agendou o teste. Também uma seleção para trabalhar num restaurante, coisas assim. Então era uma espécie de processo para o ator, né, de laboratório para o ator, e a gente registrou essas performances, esses testes. E no fim esse material poderia entrar no filme ou não. A gente experimentou ele na montagem, mas na verdade a estrutura dramática do filme não dava espaço para isso. Ia servir meio como um respiro, um distanciamento. Não dava espaço, e a gente sentiu isso logo nos dois primeiros cortes. E tudo bem, né? Porque afinal a gente fez, né, como processo. E no fim a gente acabou, né, fazendo essas pílulas para jogar no Facebook. Virou uma outra mídia, né? Virou uma transmídia do filme, né? É uma coisa que não foi feita para isso, mas é um material que a gente... por que não, né? Não sei quantas pessoas abriram e viram. Né? Difícil. Eu acho que era mais essa mesmo, saber se isso fazia parte do laboratório, se vocês criaram uma biografia do personagem como Marra. Fez na verdade, a gente pensava em utilizar no filme, sim, como a Luciana falou, e uma entrou no filme. Vamos ver se vocês adivinham o que isso aqui. Teve uma cena desses testes que entrou no filme, desses testes reais, que é do estúdio de rádio, quando ele está falando aquele voo e alfa, tal, logo no começo do filme. Tá, aquilo, a gente tinha vários daqueles, né? Tinha teste para propaganda de foto, teste de propaganda mesmo, teste... Tinha 12 testes, teste para entrar no Doutores da Alegria.
E foi isso que a gente acabou usando, né? Eu não sei se é exatamente só para encerrar isso, não sei se foi muito, se isso fez uma grande diferença em termos de público ou não, mas foi legal, como a Rosana falou, que processou esse material, né? Respirou esse material que foi feito como parte do processo. Eu vou entender vocês um pouco, mas acho o nome curioso, porque a ideia da presença do corpo encarnada é muito forte, né? Quando se transforma e tal. Eu acho curioso porque ano passado tem outros dois nomes que tiveram trajetórias interessantes, que de certa forma priorizam também a presença do ator enquanto corpo, um certo diálogo com o teatro, talvez, então o que se move, né, do Caetano Bogado e Esse Amor com Sonho, do Alan Ribeiro. De formas bem diferentes, né, mas o que eu acho interessante nos três filmes é que parece que, ao mesmo tempo que você tem uma performance, um certo valor performance no filme, né, na imagem, o corpo do ator e tal, parece que o palco ou o entorno do ator é sempre um ambiente muito naturalista, né? Você vê as cidades falando, parece que aquele, da mesma forma que você vê São Paulo, aí, você vê no Consome o Rio de forma muito forte. Assim. Talvez vocês viram esse diálogo, e em relação ao trabalho do Mahat, que falam que acompanharam, voltou no laboratório, eu queria saber o quanto de participação dele, de engajamento dele, houve na criação do personagem também, na criação das cenas. Houve muita improvisação, ou se era tudo muito mais roteirizado? Eu só vi o que se move, né, do Caetano. A gente viu lá que ele também passou em Gramado. Mas eu vi agora também, não tinha visto antes. Bom, Caetano, ele foi meu aluno, né, aqui da ECA, uma pessoa muito próxima, de um certo modo, eu conheço esse projeto dele já há um tempo, né, eu acho que tem pontos de contato entre esses filmes, inclusive até que o Trabalhar Cansa, né, são filmes de São Paulo, um pouco uma classe média em São Paulo, tentando se encontrar um pouco na cidade, profissionalmente, afetivamente. Então, acho que tem sim um diálogo, uma aposta um pouco no realismo, mas e rompe outros gêneros, de repente, né? Não é um realismo puro, né? No Trabalhar Câncer entra um pouco de terror, no que se move entre o musical, né? Supernado tem momentos que entra um pouco no absurdo, né? Um hiperrealismo. Então acho que tem sim, tem um diálogo, assim, né? Não é um diálogo assim, tipo filmes afins, né? Que se configuram como um movimento, mas sim tem um diálogo, uma tentativa de retratar essas pessoas na cidade, né? Compreender esses movimentos afetivos e profissionais dentro da cidade. Eu acho que os dois filmes trabalham um pouco com isso. E sobre o Mahat, o roteiro, sem dúvida, já estava pronto quando o Mahat entrou, mas o Mahat ele deu muito da alma dele, né, e da experiência dele. Né, ele é ator e ele já passou por isso. Inclusive, ele teve uma crise no início do processo, ele quase desistiu porque ele falou, pô, eu já fui assim, mas eu não sou mais assim. Então eu não quero revisitar isso, que é muito doloroso, e não tem a ver comigo. Já estou em outro momento, já estou mais velho e tal. Então ele realmente ficou em dúvida se ele já não tinha passado do papel e tal, mas daí a gente conversava bastante, ensaiava e tal, e não, ele foi assumindo, foi entrando. E o Mahat é um ator muito intenso, né? Ele adentra tanto o personagem que às vezes parece que ele faz parte daquele cenário.
Né? Quando ele ganhou o prêmio em Gramado, ele não estava lá, eu subi para receber o prêmio, eu falei, nossa, o Mahat, ele é tão bom que parece uma parede de cenário. Daí todo mundo olhou e falou, nossa, é um elogio. E a questão é isso, quer dizer, ele parece que ele pertence àquele mundo, né? De tão forte que é a construção que ele faz. Não sei se queria. Então, aqui é uma fase, né? O filme retrata uma fase de um ator que está na iminência do fracasso total. E todo mundo que trabalha com artes, né, tem essa crise, né? Acho que todo mundo. Então, porque tem esse fantasma, né? Você não vai dar certo, você não tem talento para fazer isso, mesmo que você goste, mesmo que você. Então, acho que todo mundo que, né, se arrisca ou quer fazer, passa por essa fase, tem essa sombra. Então é interessante que o Mahat, ele não quero viver isso de novo. Então ele fazia vários questionamentos. Esse cara não tem a minha idade, não pode ser, né? Ele fazia vários questionamentos desse tipo. E a gente conhece pessoas que continuam no processo assim, né? Então, esse acho que é o ponto mais dramático do filme. Essa crise eterna, né? Tem uma hora que eu fiquei em dúvida quem era o Superman. Tem essa questão, né? Na verdade, ele tudo, mas ele é nada, ele não se diverte com nada, ele é um pouco infantil. Ele não se transforma, é um personagem que, inclusive, é um personagem que, como eu posso dizer, é um personagem problemático, que muita gente fica com raiva desse personagem. Ele é um personagem não muito comercial, porque ele incomoda, porque ele provoca exatamente. É difícil lidar com isso, né, quando você está construindo o filme. É bem isso. Ele tem muita gente que incomoda, que você sai incomodado, o filme sai incomodado do personagem, fica com raiva do personagem, porque o personagem não reage, o personagem não aprende, o personagem continua fazendo os mesmos erros. Quer dizer, igual a todo mundo no mundo. Mas o personagem não pode ser assim. Mas ao mesmo tempo ele é habilidoso, né? Ele parece um cara de circo. O herói é que não pode ser assim, né? O herói hollywoodiano não pode, né? Então, engraçado, quando o filme passou no Festival de Amiens, na França, teve todos os debates lá, era uma questão levantada, que as pessoas ficavam em dúvida até que ponto era falha do filme ou falha de caráter do personagem. Eles levantavam, todos mundo disseram, não, mas esse personagem, eu não sei, ele fala uma coisa e faz outra, ele erra muito, ele é muito incoerente, ele é muito isso. E eu falava, puta, é foda, o cara é assim, né? Porque esse foi um dos riscos do filme também, foi um risco tão grande quanto o Jair Rodrigues, que era um herói, ele não chega a ser um anti-herói, porque o anti-herói tem um charme, né? Um herói vai pelo caminho inverso, não, ele patina, né? Ele é um personagem problemático, é um personagem coerente, é um personagem que erra, é um personagem que não reage. É isso que a Luciana falou, causa uma certa repulsa. Então, para o ator fazer também é difícil, né? Porque o ator também entra em choque. Mas, assim, no fim, eu fiquei bem satisfeito, porque o filme provoca um incômodo, muita gente que assiste. E ele depois que viu?
Mesmo depois que viu, tem muita gente que fala, nossa, o filme é muito triste, nossa, o filme incomoda. Uma reação que eu tenho tido bastante assim, de retorno é o filme me deixou muito incomodado, saí incomodado do filme, eu achei que eu não gostei, mas depois o filme ficou na minha cabeça 1, 2 dias e eu descobri que eu gostei. Esse retorno a gente tem recebido muito. Então, sei lá, ainda é muito cedo para falar, né? O filme está respirando ainda. Eu queria saber como foi a criação desse personagem, se ele vem de uma observação de pessoas conhecidas que vivem essa situação, ou se é alguma experiência própria também. E por que falar? Não, porque essa coisa da iminência do fracasso do artista que você falou. Esse é o fracasso total. Tem essa coisa de se todo artista está sobre isso, essa coisa sincera, por que falar de um ator específico? Poderia ser um dançarino de teatro, um pintor, qualquer coisa. E se você decide criar essa coisa, você deve ter uma identificação e um fascínio por esse mundo. Então, por que exatamente um ator? Um palhaço. Olha, desde o início do projeto, a coisa do ator propunha várias coisas interessantes. Primeiro, o processo do ator, né? Que é interessante, assim, porque de ensaios, de trabalho com o corpo, a gente achou que seria interessante descrever a rotina de trabalho de um ator, né? E também os diferentes espaços de interpretação do ator, o comercial, a televisão, o cinema, o teatro, o esquete, o off, a rua. Então o ator ele tem essa coisa, né, até clichê, mambembe, que ele está sempre em movimento em diferentes espaços e cada espaço tem o seu código. Então, nesse sentido, a gente optou. Poderia ser que nem você falou, poderia ser um poeta, poderia ser um artista, poderia ser um arquiteto, poderia ser um pesquisador, um cientista, poderia ser. Qualquer um que está em busca de alguma coisa, em busca de reconhecimento e afirmação. Mas o ator tem isso, né, que a gente buscou um pouco por causa da riqueza da trajetória dele. Né, porque um pesquisador, né, uma amiga minha que é professora aqui da USP, ela é pesquisadora, ela se identificou, né, com o filme. Falando, puta, sou eu e as minhas amigas, a gente vai e nunca rola porra nenhuma, a gente não ganha bolsa, a gente não ganha nada, né. E só que, imagina, pesquisadores tem que mostrar ela lá escrevendo e lendo um livro. Então, é uma coisa mesmo de opção audiovisual. O ator, a gente achou que era uma trajetória mais interessante. Eu acho que aí eu discordo um pouco. Eu acho que a pesquisadora poderia dar um filme muito interessante. Claro. Mas e muito visual também, com certeza. Mas eu acho que o Rubens também ele tem uma trajetória no teatro, e como professor, eu acho que você conhece melhor esse universo está mais na sua cabeça. O ator, quer dizer, vários atores inspiraram esse personagem e são amigos do Rubens, né, da noite, das festas, né, de ir lá em casa. Então, eu acho que... Claro. Né? Não, sem dúvida, você trabalha com... A nova dança, tem aquelas cenas que o pessoal chama de meio Vila Madalena, que ele está fazendo sensibilização, não sei o quê. Então, essas cenas estão... O Rubens trabalha com a nova dança, com essa companhia, que não tem... Alguns amigos dançaram pra gente lá, né? A Tica Lemos, o Cris, né? Então, isso também dá um conhecimento, né? Que é importante, né? Quanto mais a gente traz coisas que a gente conhece, né? Claro. Ajuda a criar a sensação, né? O real, o filme ser bem mais real do que... É o mundo que você conhece, né? O que você circula.
falando de algo palpável, você pode dos seus espaços. Né? Eu queria aproveitar o conteúdo da Renata também. E assim, eu senti meio que tem uma quebra dramática muito grande na hora que bate no jeito, E assim, eu particularmente senti quase uma quebra meio que de gênero. Você tá indo muito até ali e tipo, tem o drama, tudo, você sente que ele tá tipo, tenso, tudo, e de repente fica muito tenso. E assim, eu por enquanto tô achando isso meio interessante. E eu queria saber se a opção que eu escolhi dele ser um ator tipo, especializado mais em comédia tem a ver com isso, se é uma ideia, tipo, se essa quebra dramática forte no meio do filme é uma ideia, tipo, prévia, ou se isso, tipo, aconteceu ao longo do roteiro. Não, sendo isso daí faz parte da história realmente. Tá bom. Daqui o. Então, desde o início já estava previsto, né, desde o argumento, desde o primeiro argumento, o roteiro foi escrito em função dessa quebra. É o ponto de virada, né? Então era uma coisa fundante, né? O teste e depois, chegando em casa, o erro, né? Tanto que tem Tanto que tem esse caminho paralelo, né? Você tem ele com a namorada, ele com o Zeca, e de repente esses dois caminhos se encontram, né? Lá no apartamento, e daí que ocorre o erro. E a partir daquele momento a ideia é isso, que o filme entrasse um pouco em colapso. Porque o filme, desde o início, desde o projeto inicial do roteiro, a ideia é que ele emanasse um pouco, a narrativa emanasse um pouco do personagem do Guto. Né? Que o espectador estivesse com o Guto e sentisse a cidade, sentisse o drama através do Guto. Né? Pelo olhar do Guto, pelas sensações do Guto, pelos humores do Guto. E a partir daquele momento o Guto entra em colapso. Porque de repente as coisas já não estavam boas e lá pode ser que dançou tudo, pode ser que vá preso, pode ser qualquer coisa. Então ele entra realmente num curto-circuito e que começa a ver o Zeca, ele começa a ter aquele delírio do homem-banda. Então a ideia é exatamente essa mesmo. E só para complementar, a coisa da comédia é... Por que ele trabalha com comédia? Talvez um pouco o que a Rosana falou, esses atores, quando eles estão começando, eles fazem muito clown, sketches, é uma forma, teatro infantil, comédia. Não que isso seja inferior ao drama, muito pelo contrário. Eu sinto essa queda, assim. De um certo modo, sim, porque ele está no universo da comédia, tudo mais gracinha e tal, e de repente vem a porrada da vida. Então, mas não era aquele... A ideia de ele fazer comédia não era só para acentuar, mas que sem dúvida acentua. Você está falando disso, eu acho que na verdade, para mim, essa quebra, assim, como a questão dele ser um ator de comédia, acho que tem muito a ver mais com a interpretação do que é a relação dele com o próprio Zeca, assim, porque eu preciso assim, você mostra muito a mãe dele e a filha. Aí eu pensei que assim, ele provavelmente teve interesse em ser ator e talvez de comédia, porque a mãe dele tinha interesse nesse programa, quando ele era, antigamente quando ele era criança, não tinha TV a cabo, era um programa, sei lá, Praça é Nossa, e ele teve interesse nisso, porque a mãe gostava muito, então fez para a filha. E ele resolveu ser ator de comédia meio por esse endeusamento do personagem do Zeca. Então, a quebra acontece quando ele vê que, calma, então esse cara que eu idolatrei a minha vida inteira um escroto. É um escroto. E aí, o que eu faço a partir daqui? O que eu vivo a partir daqui? Então,
Não é nem só a questão de, você preso, você. O que vai acontecer? Pode estar morto. Mas, pô, tipo. Perde a referência. Exatamente. Quer dizer, pra mim ficou muito claro essa questão de ele ver o programa. Quando eu era pequeno, eu via, assim, não sou mais jovem que ele, mas coisa de ficar a família vendo programa de TV aberta na TV e achar bom, assim, crescer com essa imagem. Eu vi muito na minha infância o programa de Jô Soares, Vivo Gordo. Toda segunda noite era obrigatório na minha casa, a família toda assistia Vivo Gordo. Isso realmente ainda existe, talvez um pouco, o Zorra Total, para ser nossa, mas diminuiu muito. Antigamente, realmente, você tem toda a razão, quando não tinha TV a cabo, era o programa da família, era o programa do humor, de humor na TV. Todo mundo via e todo mundo ria junto. Família Trapo, eu vi Família, era muito molequinho, mas eu me lembro que eu via Família Trapo. Inclusive, uma das referências do filme, quando eu comecei a escrever o argumento, ainda ele estava vivo, era o Ronald Golias. Que tem fotinho. Tem fotinho, tem uma homenagenzinha, mas eu comecei a escrever pensando no Ronald Golias. Que tinha essa coisa, né? Ele era um comediante clássico e tal, e há 20 anos decadente. Né? Eu vi uma parede dele, né? Tinha um monte de comediantes que eram também não TV aberta também, né? Mas tem isso, só para complementar o que você estava falando, a relação especular dele com o Zeca é importante no filme, sem dúvida. Digamos, não é que é importante, é central. Né? É o fio narrativo que leva o filme adiante, essa relação de espelho entre ele e o Zeca. Talvez voltando um pouco na questão da construção do personagem, você disse que é um personagem que não muda, assim, né? Ele não tem reações, ele não tem... Enfim, ele não muda. Só que eu acho que os personagens podem não mudar, mas se mostrar verdadeiros para o público. De alguma forma, eu não senti ele como uma pessoa, como algo real. Eu senti ele algo como um personagem completo só, sabe? Porque eu acho que os personagens não precisam ter pontos de virada, eles não precisam mudar, só que parece que me faltou ver ele ser um pouco humano, sofrer um pouco com algumas situações, de repente reagir, que foi essa reação que ele dá, que é essa quebra, que gera tanta, assim, uma quebra muito grande para o espectador. Então, não sei, para mim ele não é nada real, sabe? Ele foi muito, assim, construído e, tipo, não sei, isso foi uma... Olha, é uma questão de percepção, né? Isso não chegou para você. Eu construí dor nele e muita gente vê dor nele. Mas tudo bem, é uma questão, não estou falando assim, certo ou errado, é uma questão de bater ou não bater. Muita gente fica muito triste. O começo todo dele até a queda, ele tem possibilidades para o filme, inclusive narrativo, de liberdade de ações, né? Claro. De repente ele viaja, você não sabe para onde ele vai, o que ele está fazendo. A mãe também é super louca, né? Dá um susto nele e tal. Tem muitas possibilidades, até esse momento que, como a gente cai numa outra real, né? Mataram o ator principal. Mas retomando só a questão que a Maria falou, então, é difícil dizer, né, assim, porque claramente isso não foi a minha intenção, a nossa intenção. A intenção era ser um personagem bem calcado na experiência humana e que pode não ter a transformação, pode não ter isso, mas que tem a dor, que tem a cicatriz. Tem densidade. Então, mas é lógico, a tua percepção e tal, mas a gente não buscou isso que você falou, não. A transformação dele é total, é só ficar confuso sobre o que ele vai fazer, por isso que ele faz quando tem reação.
que não é uma mudança para cima, é uma mudança, né? Enfim. Fala, depois. Não, pode ir. Eu queria trazer um feedback e de repente ouvir, não é muito bem uma pergunta, mas formular essa questão, tanto bem desde essa questão mais corporal de ser um personagem que é um ator, ele tem essa questão de uma atividade do corpo dele bastante presente ali, um corpo que eu senti que ele é bastante ativo, ele age bem, ele responde a esse mundo, ele sofre bastante, e apesar dessa atividade, eu poderia dizer, sei lá, nos termos capitalistas, produtivo, ele não gera ele não recebe do mundo de volta o que ele dá como um corpo produtivo, assim. Ele fica meio que andando em falso, agindo em falso. E essa identificação do personagem com a cidade, esse vínculo dele muito forte, me trouxe uma questão mais política, assim, chegou para mim uma possível relação desse momento econômico, de uma coisa de um crescimento, um desenvolvimento, mas ainda assim uma impossibilidade e uma fraqueza, uma impotência. Eu queria, enfim, trazer esse feedback, se vocês pudessem comentar uma questão, essa desesperança política, sabe? Eu não vejo uma proposição, que eu até concordo, não tem uma questão propositiva de o que fazer para sair disso. Apesar de toda atitude, de toda a ação, eu trago o meu corpo ali, mas eu não recebo nada de volta. Essa questão mais dá a impressão de ter uma conexão com esse momento político, se vocês pudessem. Acho que eu estou pensando, mas eu acho super pertinente isso. Até podia ser assim um filme, né? A gente falou do contexto do artista, mas é um filme sobre desemprego, né? E essa coisa também que eu acho extremamente dolorosa, você colocar uma energia e não receber nela de volta, né? Esse desgaste do corpo, isso é muito importante no filme, isso é muito importante. E é uma coisa que a gente vive, né? A gente não sabe onde está, né? Onde colocar a energia e como isso bate e volta, né? Talvez esse é o discurso mais importante sobre o corpo, né? Fica marcado, né? Tá lá, né? Gasto, fraco, né? A fraqueza, o corpo caído, a queda. Agora, como questão política, acho que fica na descrição, né? E na violência, né? Na violência da exposição, né? Naquele programa, de sofrer a humilhação, de confundir aquilo com o próprio desejo, né? Acho que vai por aí. Eu concordo um pouco com o que ele falou dessa questão. Acho que é bem uma percepção do momento, né? Não à toa no filme feito agora, né? De que é todo um momento de elegia do poder aquisitivo, do pleno emprego. Então ele está fazendo coisas, né? Ele faz uma coisa ali, ele faz uma coisa aqui e tal, mas há uma sensação, mas é todo esse movimento que está girando. Há uma desconfiança, realmente. Eu acho que tem esse discurso político, assim, de uma desconfiança com esse momento, com esse ultra-otimismo dessa nova, né, classe média, do poder aquisitivo, da compra. Mas o que isso realmente, em termos humanos, em termos de crescimento profissional, de crescimento emocional, o que está gerando? O Sérgio Carvalho, né, o diretor do Companhia do Latão, ele viu o filme e ficou muito impressionado com a cena final. Ele achou muito triste, terrível, quando ele vira mercadoria, né? O momento que ele bota o óculos, que ele aceita e se enquadra, né? E é um pouco isso, né?
esse movimento dele, essa luta, até que ponto ele quer ser agente do processo, mas na verdade ele não tem menores ferramentas para conseguir isso. Enfim, eu não tenho respostas para isso, mas eu acho que o sentimento geral é um pouco esse que você falou, né? É um personagem que se move, se mexe, produz, mas que produção é essa? Eu queria só pedir mais umas 2 perguntas só, porque a gente tem aqui uma atriz do filme. Então ele mais uma, e daí eu gostaria de daqui a pouco você Eu queria um comentário dela sobre ele como personagem, talvez não convencer como pessoa. Eu não concordo, eu acho que ele é bastante humano, assim, porque a apatia ela pode ser uma característica de uma personalidade humana, né? Se ele é apático é porque existem pessoas apáticas também. Claro. E que não só ele, mas todos os personagens são muito humanos, eu achei, muito humanos. Igual a namorada desse sentido, porque ele tem uma conquista que ela não tem. E o Zeca foi mais incrível ainda, porque ele tá aquela pessoa soberba e caricata, aquele personagem absurdo mesmo, e de repente ele reconhece a sua fragilidade, assim, a sua humanidade, sabe? Ele seu lugar no mundo. Que ele é um ator decadente, um palhaço. Isso aí também é revelador, assim, interessante. Acho que tá bom, né? Obrigado. Parem, meu primeiro até captar.